Agora na Band News FM, Economia pra você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. A economia brasileira perde força. O crescimento no terceiro trimestre foi de só 0,1% na comparação com os 3 meses anteriores. Os juros altos afetam já os principais motores do crescimento, como o setor de serviços e o consumo das famílias. O que a gente pode esperar daqui para frente? Meu convidado no Economia para você é o economista Samuel Pessoa, pesquisador de macroeconomia do BTG, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Professor, é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Professor, o grande debate nesse momento é que, embora o juro estivesse aí no maior patamar em quase 20 anos, o mercado de trabalho ainda muito aquecido e o Banco Central com um olhar ainda de que é uma economia que estava demorando a dar sinais mais claros de desaceleração. Está claro esse processo de perda de força mais espalhada? Tá claro, né? Porque a gente viu uma desaceleração do consumo das famílias, pela ótica da demanda agregada, né? Demanda agregada divide a economia em consumo e investimento. Então, no consumo das famílias apareceu claramente uma desaceleração. Quando a gente olha pela ótica da oferta agregada, ela aparece em outros serviços, né? Nos serviços que não foram bem, mas outros serviços prestados à família, que é um item muito importante do consumo, também apareceu lá. Então, a economia está desacelerando. E a discussão é que demorou a desacelerar, até surpreendeu com um juro de 15%, a gente ter recorde atrás de recorde de taxa de desemprego tão baixa, né? E tem a ver aí com um movimento tanto de tecnologia quanto de proteção social. Ainda assim, no próprio mercado de trabalho, parece que também já vai ficando claro os sinais de desaquecimento que a gente já começa a perceber nesses indicadores de serviços e consumo das famílias, né? Assim, o mercado de trabalho ainda continua muito forte, a taxa de desemprego está bem baixinha, né? Agora, o que aconteceu é que o mercado de trabalho ele deixou de ser um bom guia para a gente avaliar a conjuntura macroeconômica, porque tem havido muitas mudanças estruturais. Você mencionou as novas tecnologias, né? Associado principalmente a essas novas ocupações que com essa economia de rede ficou possível, por exemplo, motorista de Uber ou motorista de iFood, entregador de iFood, esse tipo de ocupação que cresceu muito e não tem nenhuma restrição, né? Se eu, semana que vem, quiser virar motorista de Uber, eu consigo. Né? Então, uma pessoa que está procurando emprego, rapidamente consegue preencher um cadastro e virar um motorista de Uber, entregador de iFood. Assim. Então, isso muda a taxa de desemprego para as mesmas circunstâncias econômicas. Mas, além disso, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista lá no governo Temer. Tem mudanças demográficas importantes. A economia brasileira já está envelhecendo, a sociedade, né? E o desemprego é muito concentrado entre os mais jovens. Se a proporção de jovens na população cai, o desemprego cai. Também é verdade que a escolaridade da população tem melhorado e o desemprego também é menor entre os mais escolarizados. Então, e também aumentou muito o benefício básico do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é um programa que começou lá em 2003 e todos os estudos que eu conheço mostravam que ele não tinha impactado na oferta, na disposição ao trabalho dos beneficiados. Mas depois que houve aquele grande aumento do valor do benefício, há alguns exercícios iniciais que mostram algum impacto do programa Bolsa Família sobre a disposição ao trabalho de alguns grupos populacionais. Então, somando tudo isso, a taxa de desemprego está muito baixa. Há sinais que ela continua ainda a exercer alguma pressão inflacionária e o sinal é que a inflação de serviços ainda está alta e mais, além da inflação de serviços estar alta, quando eu considero uma
subagregação dos serviços, que são aqueles serviços muito intensivos em trabalho, eles não são muito relevantes, eles representam 6% do índice todo, mas eles dão uma ideia melhor do impacto do mercado de trabalho sobre a inflação. Esses itens muito intensivos em trabalho dos serviços continuam com a sua inflação crescendo. Levemente, não é intenso o fenômeno, mas você continua a observar algum crescimento da inflação. Tudo isso junto, o mercado de trabalho ainda pressiona. Mas a economia está claramente em desaceleração. E aí, Juliana, que entra a arte da política monetária. Porque política monetária é que nem tomar banho em chuveiro de hotel que você nunca foi lá. A gente não conhece direito como funciona a torneira, aí fica ansioso, roda muito para um lado, muito para o outro lado para achar o ponto, a temperatura certa, e você acaba tomando banho ou com a água fervendo ou com a água gelada. Né? Então tem que ter muita calma e mexendo de um lado com ajustes lentos para achar o ponto exato que você quer. Né? Tem uma frase também que fala que é meio técnica, meio arte, né? É uma mistura de técnica e arte, porque tem a parte da técnica, da ciência, que são os modelos, as teorias, que hoje, com as bases de dados que a gente tem, já tem resultados muito melhores, mas tem uma hora que não é tudo ciência, né? Porque se fosse tudo ciência, a gente poderia eliminar o Comitê de Política Monetária e colocar um computador para decidir a política monetária. E a gente não faz isso. E ainda bem que não fazemos isso. Então, assim, mesmo com o mercado de trabalho muito pressionado ainda, mesmo com as inflações de serviço mostrando ainda alguma pressão do mercado de trabalho sobre preços, dado a desaceleração da economia, e dado o grau de contração monetária, que é muito elevado, eu imagino que lá para janeiro o Banco Central terá as condições para iniciar lentamente um ciclo de redução da taxa de juros. A gente vai falar um pouco mais sobre esse debate aí sobre a taxa de juros versus, né, o ideal, as condições ideais aí de inflação, mas antes, só para poder destrinchar um pouco mais o PIB, professor, quando a gente olha a agropecuária, cresce 0,4% quando as previsões eram de queda, porque normalmente o agro contribui mais no começo do ano quando tem a colheita, né, da safra. Aqui foi algo pontual, me parece, que ajudou e o número até talvez pudesse ter sido pior se a gente não tivesse tido a contribuição aqui esperada do agro, né? Exatamente, a safrinha, né? A gente usa esse diminutivo porque lá atrás ela era uma complementação à safra nossa de verão. Mas ela cresceu muito, hoje ela está quase do mesmo tamanho da safra de verão. A gente sabe que o Brasil, pelas condições de temperatura, clima, tem 2 safras por ano. Né? E a safrinha foi melhor do que se imaginava, gerou esse crescimento um pouco maior do PIB no terceiro tri. E essa é uma surpresa que gera mais PIB, mas ela não é ruim para o Banco Central, ela não é ruim para a inflação, porque mais alimentos é inflação para baixo. É bom, né? É bom para a produção, exatamente. Olhando aqui ainda setorialmente, a parte da indústria, ela cresce 0,8%. A gente falou ao longo do ano todo que a indústria que está muito ligada a crédito, a condições de crédito, já dava sinais mais evidentes do impacto do juro alto, então a construção civil, né, a parte de investimento, e ao que parece, mesmo crescendo aí quase 1%, a gente precisa separar, né, o que é indústria extrativa e o que é indústria de transformação, que é a indústria de produtos, né, como a gente pode falar assim. Né? Exatamente. A indústria manufatureira, né, a indústria de transformação que produz móveis, equipamentos, carros, etc., da indústria extrativa mineral, que no Brasil é essencialmente Petrobras e a Vale do Rio Doce, né? É petróleo e minério de ferro. Não, tem um monte de outras coisas, gás, e tal, né? Gás e tal, mas... e a indústria extrativa mineral, foi ela que teve a surpresa positiva. A gente sabia que ela ia melhorar, principalmente a produção de petróleo, porque no segundo semestre do ano passado, várias plataformas pararam para manutenção. Eram manutenções não previstas e gerou uma queda da produção em relação ao previsto e sabia-se que essa queda seria revertida esse ano e está vindo.
Então, quando a gente olha só a indústria de transformação, ela está também com sinais claros de desaceleração. E você mencionou a construção civil, ela está um pouco mais resiliente do que se imaginava, porque você tem certos componentes da construção civil que respondem pouco à política monetária. São dois componentes. O primeiro são os programas Minha Casa Minha Vida, que é uma decisão de governo, independente do que o Banco Central faz, aquele investimento no programa Minha Casa Minha Vida será feito. E o segundo componente é o investimento em infraestrutura, que está forte em função de um longo processo que vem já de uma década de melhorar, por diversos governos, de melhorar as condições institucionais para concessão, parceria pública e privada. E esse avanço institucional tem ocorrido, tem havido leilões, o atual governo tem feito muitos leilões, o ministro Renan Filho tem sido muito bem sucedido nesse intento. E aí você gera uma série de investimentos que estão ligados a contrato de concessão ou de parceria pública e privada. E esses contratos têm cláusula de entrega do serviço num certo prazo. E, independente da taxa de juros, o concessionário ele precisa terminar a obra para começar a ofertar o serviço segundo as condições contratuais. Né? Eu tenho ouvido muito o governo, o próprio ministro Haddad, né, mas recentemente também outros representantes ali da equipe econômica em eventos, falar sobre a expectativa de que o Banco Central, em algum momento, reconheça o esforço fiscal que o governo está fazendo. Há uma percepção do governo de que está tendo algum avanço com a entrega das metas. O quanto que, de fato, houve algum tipo de melhora, como o Banco Central, como o Ministério da Fazenda fala, e o quanto há uma exigência do outro lado, à altura, talvez, do que eles estejam falando como se fosse algo exagerado. Né? Olha, a prova do pudim disso é o processo inflacionário. Né? Se o governo está fazendo esforço fiscal, isso, em algum momento, tem que bater na dinâmica da inflação. De fato, o ministro fez um esforço. Agora, o problema é que esse esforço, ele, em grande medida, foi para reverter o enorme aumento do gasto público que houve no começo do governo. Então, há um esforço, eu já vou dizer os números, mas quando eu olho esse esforço no contexto mais geral da política fiscal do terceiro mandato do presidente Lula, o esforço é bem menor do que transparece a partir das palavras do ministro. Os números são os seguintes: se a gente olhar a taxa de crescimento do gasto primário real, deflacionando ele pelo IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, apurado mensalmente pelo IBGE. E se nós fizermos um outro ajuste, porque tem aqueles pagamentos de precatório, né, são aquelas dívidas judiciais terminativas, e junto um bolão, 70, 80 bilhões, e às vezes o governo paga no mês, às vezes paga no outro mês, e aí, dependendo de onde eu coloco os precatórios, o gasto pode crescer muito por causa disso. Então, o número que eu vou te passar, é considerando, atribuindo para cada mês o pagamento do precatório concedido naquele mês. Tá? Então, distribuindo os precatórios segundo o mês que o judiciário concedeu aquela causa. Né? Se fizer essa conta, o crescimento do gasto primário real de 23 contra 22 foi 9%. De 24 contra 23 foi 6%. E agora, de 25 contra 24, 1,5%. Então, o ministro, quando alega que está havendo um grande esforço, ele está olhando esse número. Mas ele esquece os outros números. O problema é que ele pode não enfatizar os outros números, mas os outros números geraram renda, e geraram demanda e geraram inflação. Não foi por outro motivo que o Banco Central teve que abortar um ciclo de queda e, pouco tempo depois, iniciar, na direção contrária, um movimento na política monetária. Né? Então, a gente tem que ter paciência. Os juros vão ficar muito altos o ano que vem todo, mesmo com o ciclo de corte. Vai para 12, né? 12. Porque esse processo de redução da taxa de crescimento do gasto primário real,
que eu mostrei aqui, ele será revertido em parte, não integralmente, mas em parte ano que vem, porque ano que vem o crescimento, segundo nossas projeções e segundo o que o Congresso já aprovou, já incluindo os fatos, as medidas que a gente conhece, o gasto primário real ano que vem vai crescer 3%. Então vai haver um rebotezinho lá. Sim. E aí a economia, ela não desacelera fortemente. O que eu acho interessante a gente traduzir, professor, porque nesse resultado dessa quinta-feira do PIB, tinha o risco, inclusive, de ter tido um resultado negativo, né? Tinha previsões, até porque a gente ficou ali na linha d'água, né? Claro. 0,1, terceiro trimestre sempre tem revisões para trás, então é difícil acertar, né, na mosca ali o número do terceiro tri, mas tinha chance de ter vindo menos 0,1, por exemplo, estaria perto, e o quarto tri também negativo, e aí a gente entraria na chamada recessão técnica, né? E aí fica a impressão que a economia está no chão, quando a gente ainda vai crescer 2 e pouco, né, esse ano, e ano que vem talvez aí perto de 2%, né? Qual é a temperatura da economia final? A economia está esfriando, mas de fato, nesse ano ela vai crescer, até o número que eu tinha antes da divulgação de hoje era um crescimento de 2%. Mas esse número foi revisto para 2,2%. Melhorou. Por conta do passado. O BGE que divulgou hoje Isso. o terceiro trimestre, ele reviu o segundo e o primeiro trimestre, Isso. acho que foi uma revisão mais forte no segundo trimestre, e aí subiu o nível da economia. A dinâmica não mudou, Sim. mas de um nível maior, como eu meço o PIB, a média de 4 trimestres desse ano contra as média do ano passado, se subiu um pouco o primeiro semestre, vai mexer no número, mexe em 2 pontos percentuais, os nossos 2% de crescimento esse ano viraram 2,2%. E o ano que vem a gente acha que deve ser um crescimento de 1,5%, talvez um pouquinho maior, por conta dessa melhora desse ano. E os estímulos também que o governo já anunciou, né? Talvez. Então, Nossa, ano eleitoral sempre se gasta mais, né? Esses estímulos, eles impedem que o ciclo de corte de Selic seja mais rápido. Entendi. Então, foi o que eu disse, vai começar a cortar o ano que vem, mas o juro o ano que vem vai continuar elevado o ano todo e a política monetária continuará o ano todo no terreno contracionista. Por que ela precisará ficar no terreno contracionista o ano todo? Porque tem os estímulos pelo outro lado. E eu acho que a grande dificuldade de muita gente que nos acompanha é entender por que parece que quanto pior, melhor, né? O desemprego aumentou, então é bom porque aí o juro vai cair, a inflação vai ser menor, e aquela sensação de que a gente nunca consegue manter uma situação mais favorável, né? Seja de trabalho, seja de crescimento, né? O quanto, professor, que o senhor diria que a questão fiscal ela pode garantir que a gente tenha crescimentos mais altos e sustentáveis, com uma taxa de juros menor, com um desemprego que se mantém em patamares baixos? O que hoje, o senhor aí como grande estudioso aí das contas diria que é possível uma sinalização capaz de melhorar toda essa conjuntura econômica a partir de que tipo de ações efetivas e possíveis quando a gente olha o fiscal? Eu acho que você está me perguntando o que a gente tem que fazer no fiscal para construir as condições para um ciclo de crescimento mais sustentável em longo prazo, né? A gente tem que garantir condições para que o gasto primário cresça a uma velocidade menor do que o crescimento da economia. Falar isso parece meio óbvio, né? O gasto primário teria que crescer menos do que a economia, ou igual. Mas isso não é fácil. Vou te dar só um exemplo. Tem uma demanda da sociedade para que nós aumentemos o valor real do salário mínimo. O valor real do salário mínimo, ele indexa os benefícios sociais. Hoje, acho que 40%, algum número desta ordem do gasto primário é vinculado ao salário mínimo. Ora, o salário mínimo, portanto, ele vincula o benefício básico de boa parte do estado de bem-estar social brasileiro e uma boa parte do estado de bem-estar social está ligado a programas para a terceira idade, aposentadoria, pensão, coisas assim. O número de benefícios desses programas cresce segundo a demografia de 30 anos atrás. A população crescia 2,5% ao ano. Se eu quiser
dar aumentos, por exemplo, de 2% ou 3% ao valor do benefício, o gasto do governo com essas políticas vai crescer a uma taxa que é dada pela soma da taxa de crescimento do valor do benefício com a taxa de crescimento do número de benefícios. Se o número de benefícios cresce a 2,5, o valor do benefício cresce a 2,5, o gasto vai crescer a 5. O problema é que o país cresce a 2. Então, só a política de valorização real do salário mínimo, ela é incompatível com esse princípio básico, quase trivial, de que o gasto, a gente tem que ter instituições que garantam que o gasto primário cresça a uma velocidade igual ou um pouquinho menor da velocidade da economia. Então, é um problema de natureza política, não é um problema de natureza técnica, e esse problema vai ter que ser enfrentado pela sociedade a partir de 2027. Eu acho que a grande dificuldade também de tradução é entender que a gente, de fato, tem uma desigualdade tremenda, uma renda baixa e uma necessidade de proteção social, o que não significa não ter um olhar dessa proteção, mas sim calibrado a partir de algo que a gente consiga sustentar. Né? Exatamente. O que é muito importante é o tema da sustentabilidade. A gente teve um período passado, foi o outro período de grande hegemonia e presença do Partido dos Trabalhadores no Executivo Nacional, na chefia do Executivo Nacional, em que a gente viveu uma política muito positiva, com bem-estar elevado, popularidade do presidente muito alta, mas aquela política foi insustentável. Ora, política insustentável, uma hora você bate no muro. Quando você bate no muro, tem uma crise profunda. Quando há crise profunda, quem mais sofre são mais pobres. Então, é melhor que o ritmo de expansão do estado de bem-estar social, de ataque às questões de desigualdade, ocorra num ritmo que garanta a sustentabilidade da estabilidade macroeconômica, para que nós não batamos no muro e acabemos produzindo problemas ainda maior para as pessoas mais pobres. Você ouve aqui na Band News FM, Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. Que são as micro e pequenas empresas que mantêm a taxa hoje de criação de emprego e que está mantendo a menor taxa de desemprego da história. Começar um negócio pode ser um desejo de muita gente, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer com que a criatividade vire lucratividade, né? As franquias, por exemplo, são uma opção para quem está começando. E a gente vai conversar sobre isso com o Marcelo Fábio Moreira. O Marcelo é um profissional de turismo que encontrou numa loja de bolos em Maceió uma forma de recomeçar no mercado de trabalho. Marcelo, prazer falar com você. Conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você foi estudar em Londres, né, no Reino Unido, tinha um emprego formal, com carteira assinada, mas decidiu empreender, né? Como é que foi essa decisão até chegar à sua loja de bolos? Olá, Juliana, boa tarde, tudo bem? Foi uma decisão muito difícil, inclusive, porque inicialmente meu sonho era fazer uma carreira dentro do mercado formal, realmente, né? E aí me vi diante de uma grande oportunidade. E uma oportunidade não só para mim, mas uma oportunidade também de fazer a diferença na vida de pessoas que realmente precisam. Eu percebi que, pela sua fala inicial, hoje os pequenos negócios movimentam a economia e faz com que chegamos a números tão maravilhosos como estamos hoje, com relação à taxa de desemprego. E a nossa história aqui não é diferente. Nós começamos esse projeto, éramos 4 pessoas envolvidas, eu, meu sócio, mais 4 colaboradores, e hoje, depois de 10 anos, nós conseguimos ter 80 pessoas, 80 colaboradores conosco nessa jornada. Isso é demais, né? E você está dizendo aí que você conseguiu um sócio, né? Você teve um planejamento mínimo para investir, né? Para começar aí esse negócio. E começou com um sócio, mas você foi pego de surpresa e teve uma demissão, não é isso? No meio do caminho, e aproveitou a oportunidade, então, de tentar aí esse novo caminho aí do empreendedorismo, né? Conta um pouco para a gente sobre a importância de se planejar
né? Lógico, a sorte ajuda, mas o planejamento, ele é fundamental, né? Juliana, eu acho que esse é o grande X da questão do empreendedorismo. Nós vivemos um mundo onde o imediatismo é o que prevalece. E hoje, se a gente for levar isso em consideração quando começamos a empreender, você aumenta em muito a probabilidade de você ficar com o projeto à deriva e perder seu investimento. Nós sempre tivemos aqui na Casa de Bolos essa preocupação enorme de planejar antes de dar o passo e planejar nos seus mínimos detalhes. Essa segurança é que nos permitiu ter esse crescimento tão robusto durante esse período. E o que você acha importante, Marcelo, de compartilhar com a gente sobre essa questão da gente começar tendo aí um planejamento através da franquia? Faz diferença a escolha da franquia? Faz muita diferença, porque você automaticamente já compra um produto que existe uma formatação. A partir dali, você assume o compromisso de fazer com que aquilo dê certo, porque você também não está comprando uma fórmula de sucesso, você está comprando algo que pode te levar ao sucesso. Eu acho que esse é um grande diferencial quando você compra uma franquia. Eu percebo com muitos colegas que, às vezes, adquirem franquia, acreditam que está comprando algo que com uma varinha de condão, que você vai tocar e automaticamente você vai começar a ganhar dinheiro. E está muito longe disso. Exige muito esforço, exige muita dedicação, exige muito planejamento e exige um foco muito grande em pessoas. Porque, assim como o Abílio Diniz falou, teve uma fala, que ele diz que qualquer empresa resume-se em duas coisas, são processos e pessoas. Então, você tem que estar bem disposto a se dedicar às pessoas que estão com você para que você realmente alcance sucesso. São muitas, como é que se fala? Você tem que ter muitos conhecimentos, né, em várias áreas, né, Marcelo? Acho que o desafio do empreendedorismo, ele passa muito por isso, né? O quanto que ter um sócio, você falou aí sobre a importância de ter um sócio e ter conseguido crescer junto com esse sócio, né? Qual a importância de ter um companheiro nessa jornada empreendedora? Para mim é primordial. Eu acredito que quando você compartilha, você divide, você está realmente somando. Então, ter um sócio para compartilhar do sofrimento e para também compartilhar do sucesso é motivo de alegria dobrada, porque em alguns momentos, se você está só, você pode realmente, entender, tal, se sentir impotente com relação aos desafios. Mas se você compartilha desse sonho que você tem com a pessoa ao seu lado, você ganha muito mais força. Então, nos momentos de alegria, você a multiplica, nos momentos de dificuldade, você tem alguém com quem compartilhar o peso. Então, eu vejo como fenomenal o fato, entendeu, tal, de eu ter alguém comigo nesse projeto. Marcelo, você acha que para quem está começando, né, a franquia, ela é para todo mundo? Ou você acha que tem um perfil que talvez se adapte mais a esse modelo? Eu acredito que a franquia, ela pode ser para qualquer um que queira realmente assumir um compromisso em fazer as coisas da maneira correta. Eu acredito que no Brasil se dá pouca importância à educação. Então, se você não foca na educação, automaticamente você fica impossibilitado de ter ferramentas para que você obtenha sucesso, até mesmo dentro de uma franquia. Porque o planejamento, como você mencionou antes, ele é fundamental. E se você não é educado previamente a planejar, você automaticamente vai fazer de qualquer jeito. E se você faz de qualquer jeito, você consegue ter sucesso? Sim, você pode até ter sucesso fazendo de qualquer jeito, mas você vai trabalhar com uma margem muito pequena de alcançar o sucesso. Enquanto que, se você tem um bom planejamento, se você investe numa educação prévia, você automaticamente aumenta a sua possibilidade de obter sucesso com o projeto. É assim que eu vejo essa questão de iniciar com uma franquia. Marcelo, quais são os seus planos futuros e o que você vende aí no final para a gente ficar com vontade de comer aí, que mais dá água na boca aí? Juliana, nós somos experts em bolo simples. A nossa bola da vez aqui é o bolo de banana. Bolo de banana com canela é o que seduz Adoro. o povo alagoano. Eu também adoro.
E é o futuro, independente de tudo que a gente enxerga, né, sobre a economia no país, o futuro se faz cada vez mais brilhante aos nossos olhos, principalmente porque nós temos a capacidade de buscar ajuda de pessoas com expertise diferentes das nossas, para que realmente a gente consiga pavimentar um caminho sólido à frente. E as ambições são várias. Nós temos como visão da empresa fazer uma venda em 2029 de 1 milhão de bolos aqui no Nordeste. E pretendemos chegar a 15 unidades aqui no Nordeste. Então, para os próximos 4 anos, existe uma linha a ser seguida, ao qual estamos todos empenhados e esperamos obter o sucesso lá na frente. E o pessoal acha vocês aonde? Instagram? O pessoal nos acha no Instagram, Casa de Bolos Maceió, e vai ser um prazer poder compartilhar de toda essa jornada com todos vocês. Tá certo. Marcelo, obrigada. De pessoas como você que o Brasil precisa, né? Gente com garra, que apesar das adversidades estão aí se preparando, correndo atrás, gerando emprego, com taxa de juros alta, né, Marcelo? A gente sabe que não é fácil, não, mas parabéns aí, principalmente aí por essa disposição aí de continuar crescendo, né, apesar das adversidades. Pois é, Juliana, eu me sinto um felizardo de estar aqui no Brasil e poder fazer a diferença para pessoas que realmente entendem o tal precisam. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente merece, a gente que agradece, Marcelo. Obrigada, um beijo para você. E olha, a Economia para Você vai chegando ao fim. Na semana que vem a gente volta com um assunto econômico em destaque da semana e sempre as histórias empreendedoras que são um tempero, né, mais gostoso aí da nossa economia. Um beijo, até o próximo. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.